Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que está escrito aí no Salmo 69, versos 5 e verso 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. É um salmo de Davi. Ele diz assim: Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus, tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em Ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que Te adoram. Salmo 69, verso de 5 a 6. Em Atos, no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo estava num lugar chamado Antioquia da Pisídia, ele se dirige a uma sinagoga e ele vai pregar para os judeus. E naquela pregação que ele faz, em dado momento, ele faz uma citação onde Deus diz assim: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que extraordinário, né? O próprio Deus dar um testemunho de um homem que era segundo o seu coração. Agora, ser um pastor, ser um líder espiritual, ser um rei de Deus, ser um homem na mão de Deus, não significa necessariamente ausência de pecaminosidade naquela pessoa. Muito pelo contrário. Davi, na sua vida, cometeu vários erros. E aqui nesse salmo, ele está lamentando diante de Deus pela sua própria vida. Ele está dizendo: os meus pecados não estão escondidos diante de ti. Ele fala que há alguma coisa na vida dele que não está agradando nem a ele, e ele sabe também que nem a Deus. Ele diz assim: tu sabes como tenho sido tolo. Sabe, irmãos, essa é uma grande virtude de Davi. Ele sabia dos seus pecados, não os ignorava, ficava triste por causa deles, né? Se achava um tolo por haver feito coisas que não agradavam a Deus, que entristeciam o Espírito Santo, e ele se sentia mal com aquilo, se sentia mal porque aquilo muitas vezes era algo que só atingia ele mesmo, mas ele tinha uma grande preocupação que as suas atitudes também pudessem reverberar no povo de Deus, porque ele diz assim: não deixes, ó Deus Todo-Poderoso, que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Às vezes nós queremos fazer tudo certo nas mãos de Deus. Às vezes nós olhamos ali e pedimos a graça de Deus, mas em querer ser bênção, muitas vezes nós escorregamos. Nós pecamos. E nós precisamos ter a consciência que impecável foi só Jesus Cristo. Agora, por outro lado, eu não posso ficar com o meu coração endurecido e achar que aquilo é uma bobagem, que Deus não vai se importar, que Deus não se preocupa com as coisas erradas que eu faço, porque Ele tem muita coisa com que se preocupar nesse mundo. Ele não vai olhar para mim, que sou uma areiazinha, uma poeirinha nesse universo todo. Muito pelo contrário. Deus é onisciente, onipresente, né, e onipotente. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos. O seu Espírito habita em nós. E quando nós fazemos alguma coisa que contraria a sua vontade, nós entristecemos o Espírito Santo. Davi estava tão preocupado em dar um mau testemunho, que ele disse: ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram. Olha, se eu não puder ser uma grande bênção, eu também não vou ser uma desgraça, amém? Eu vou
tentar ser melhor a cada dia, eu vou lutar a cada dia, a cada momento, vou fazer de tudo para não pecar diante do Senhor, para não ser reincidente, para não estar fazendo as mesmas coisas sempre, ou fazer de algum erro algo que seja perto, é como se fosse um animalzinho doméstico, né? Eu não posso ter essas coisas que ficam ali me fazendo mal, me corroendo. Eu sei que é difícil, mas todos nós temos que lutar. Nós temos que conhecer a nossa natureza, mas nós não podemos ignorar, não podemos varrer para debaixo do tapete. Há coisas que nós precisamos corrigir, há coisas que nós precisamos falar para Deus, abrir o nosso coração. Agora, com certeza, Davi ele estava orando ali, ele estava pedindo perdão a Deus, ele estava dizendo para Deus: ó Deus, me ajuda nisso, não permita que eu continue fazendo as coisas erradas que eu estou fazendo, não, nem que eu seja uma vergonha no meio da sociedade, de tal forma que eu venha a pôr em risco até a vida dos meus irmãos, até a fé dos meus irmãos, para que eles não sejam envergonhados e para que nem eles caiam em desgraça por causa daquilo que eu faço ou que eu digo. Ele estava preocupado com ele mesmo e com as pessoas que estavam ao redor dele. Porque muitas vezes aqueles que amamos sofrem a consequência dos nossos atos impensados, da nossa insensatez ou da nossa tolice, como diz o salmista Davi aqui no Salmo 69. Agora, há um conforto muito grande para todos nós. Lá em Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19, está registrado o seguinte: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás, presta bem atenção nisso, e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Olha só que coisa importante. Eu aqui quero esclarecer algumas coisas. O fato de Deus jogar os nossos pecados no fundo do mar é porque eles foram tratados, gerou arrependimento. O Espírito Santo, ele toca na gente, ele nos faz lembrar os nossos erros para nós confessarmos a Deus. Moody, sobre esse texto, ele fala um comentário que Deus tem um lago, ele tem um mar, aonde ele joga os nossos pecados e coloca lá uma plaquinha: proibido pescar. Eu não devo pescar ali, não devo estar trazendo culpa para o meu coração sobre algo que já foi tratado, mas Satanás, ele gosta de pescar nesse lago, nesse profundo mar, ele gosta de trazer coisas antigas, ele gosta de ressuscitar defuntos para trazer assuntos já vencidos e jogar na nossa cara. Né? Então, se por um lado o Espírito me lembra dos meus erros e das minhas falhas para que eu me arrependa, Satanás fica pegando aquelas coisas que já foram tratadas, que já foram resolvidas e joga na minha cara de novo. E há algumas pessoas que dão ouvido e que sofrem e que aí acabam se desviando e ao invés de ser uma bênção se torna uma desgraça. Eu e você precisamos compreender que Deus não é aquele que vive apontando o dedo no nosso nariz e dizendo: você fez isso. Não, Ele quer o melhor para nós. E é importante que nós venhamos tratar daquilo que não foi tratado e deixar
no mar de Deus aquelas coisas que já foram lá para o profundo e não permitir que nem nós, nem o diabo venha pescar ali para tentar esfregar na nossa cara algo que já foi resolvido diante de Deus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, é um versículo que todos nós já temos decorado, aí no capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Olha que coisa linda. Então, eu preciso ter esse conhecimento da graça de Deus. Se dissermos que não temos pecado, que isso é uma bobeirinha, que ninguém liga para isso, que Deus não liga para isso, certamente traremos sobre nós as consequências dos nossos erros. Mas quando nós confessamos a Deus, quando nós colocamos diante dele, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe, queridos, nós temos que tratar algumas mazelas, alguns pecados. Pecados que cometemos contra Deus, pecados que cometemos contra o próximo e pecados que cometemos contra nós mesmos, que nos fazem mal e que não tratá-los só traz amargura. Com certeza, quem já não teve essa experiência de quando você resolve uma questão longa na tua vida sobre situações de erro, de pecado, de maldade, quando você trata aquilo, o alívio que o Espírito Santo traz aos nossos corações. Nesse tempo de pandemia, pode ser uma bênção, a casa pode se transformar no altar de Deus, mas se andarmos em trevas, pode se transformar num covil, pode se transformar no pior lugar. E eu não quero isso para você, principalmente Deus não quer isso para você. Então, vamos entender isso. Nós não podemos ser, e nem queremos, e nem Deus quer, uma tristeza, uma vergonha para aqueles que confiam em Deus. E nem podemos permitir que o nosso testemunho leve desgraça àqueles que adoram a Deus. Por isso temos que levar uma vida correta e santa diante do Senhor. Nós temos que entender que aquilo que já foi tratado está resolvido diante de Deus. E também para você, minha irmã, meu irmão, que gostam de ficar levantando esses defuntos. Deus não está satisfeito com você, não. Viu? Isso não é de Deus, não. O ministério de acusação é o ministério de Satanás. Então não faça isso. O que Deus perdoou está perdoado e eu tenho que perdoar também. Que Deus nos ajude a constantemente chegarmos ao altar de graça do Senhor a fim de alcançarmos misericórdia. E lavados e purificados e remidos pelo sangue de Jesus, tenhamos uma vida abundante, feliz, sem peso, sem tristeza, sem nada escondido, para a glória de Jesus e em nome de Jesus. Amém.